Você no programa Entrevista é a primeira edição do ano de 2015. E aí nós conversamos aqui nos bastidores e ele disse, pode ser um presságio? Pode ser, né? 2015, 15 tem alguma relação? Vereador Vitor Palladini, é sempre um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos amigos que nos acompanham ao vivo no ano de 2015, Vida Nova, no 15. É um prazer a gente estar aqui, poder explanar um pouco das nossas atividades, quanto vereador, quanto representante da comunidade. Muito obrigado, viu, novamente pelo convite. Obrigado por ter aceito também, vereador. O que representa no momento, no seu mandato, na sua vida política, o 15, o PMDB? Edson, a comunidade muitas vezes ela não tem a oportunidade de nos ouvir, pois a mídia ela é um pouco difícil para a gente ter acesso, né, à grande mídia e poder chegar até a comunidade e explicar um pouco o que é que acontece na nossa vida dentro dos partidos políticos, dentro das agremiações, né? Então, o que aconteceu na realidade foi um retorno à casa. Vitor Palladini voltou para casa. Para mim foi muito simbólico esse momento, Edson, porque eu procurando documentos em casa, eu encontrei o meu pedido de desfiliação no ano de 2011 do PMDB. Foi em maio de 2011 eu apresentei o pedido de desfiliação. Aquela foto, eu vou dizer porque eu confessei, porque eu vi. Aquela foto que o vereador está ao lado do Pedro Simon, foi no momento que estava filiado, foi posterior, foi agora há pouco? Onde é que foi aquela foto? Uma foto que o pessoal está vendo nas redes sociais. Na realidade, aquela foto ali foi quando, da eleição do ano passado, nós estávamos engajados a eleger o companheiro José Sartori, nós acreditamos nesse projeto, então foi daquelas vindas do nosso candidato ao Senado, nosso Pedro Simon, né, o herói da política, né, o símbolo da honestidade. Teve aí, e aí a gente não tem símbolo partidário, não tem agremiação partidária, claro, que não se renda à grandeza desse ícone político Então, respeito a partidário, o Pedro Simon, por toda a sua história e pela sua conduta na vida política, né, vereador? Mas o PMDB, bom, foi a origem, passou pelo PSB, e esse retorno, esta conversa para que houvesse, então, este retorno para a sua casa de origem, para o partido de origem, para a sigla de origem. Como é que se deu essa conversação? Foi assim, a minha família toda sempre foi PMDB, né? Minha família toda PMDB. Meu avô, no oeste catarinense, foi fundador do PMDB, militava no MDB, foi vereador pelo MDB, o tempo que vereador não era remunerado. Tu era realmente um líder comunitário, tu era quem queria fazer alguma coisa pela comunidade de forma voluntária, sem ser remunerado. Meu avô foi vereador nesta época, pelo PMDB. Meu pai sempre foi incluído na política, a política rural, né, que nós sempre fomos como já tinha dito anteriormente, né, nós somos oriundos da zona rural. Meu pai sempre foi atuante nessa esfera. Então, nossa família saiu do PMDB porque o meu irmão, a vida política dele fez com que ele fosse para outra agremiação, para o PSB. E isso, consequentemente, a família, nos carregou junto. Nos carregou junto para o PSB. E aí, meu irmão presenciou a perseguição política que o meu grupo estava sendo submetido aqui em Pelotas. E aí a lei é muito clara, né? O mandato é do partido, Edson, mas abre-se uma exceção quando o agente político é perseguido politicamente, que foi o que aconteceu por parte da Executiva Estadual aqui conosco. E aí houve esse afastamento, essa ideia, esse interesse de nós sairmos do PSB. Tu sai de um partido, tens que voltar para a tua casa. Aonde é a tua casa? Minha casa é o 15, minha casa sempre foi o PMDB. Então, nada mais justo que nós abrirmos esse diálogo. Quando tomou conhecimento o deputado Nelson Harter, o presidente da Assembleia Edson Brum, próprio Pedro Simon fez contato conosco,
militantes do PMDB de Santa Catarina, nosso ex-senador Cacildo Maldaner, que começou na política junto com meu avô, fez contato, interferiu, e mais do que nunca nós nos sentimos assim orgulhosos em voltar para casa. O que muda isso? O que muda esta troca de sigla partidária no que diz respeito à atuação, ao mandato do vereador Vitor Paladino? Na realidade, o que, ao meu ver, eu acredito que nos dá mais força, porque hoje nós estamos militando politicamente dentro do maior partido do Brasil. Dentro do maior partido do Brasil é que nós estamos ali hoje com o nosso mandato para fazer política para quem precisa. Eu acredito que isso dará mais força, mais independência. Eu acredito que nós estaremos muito mais atuantes na comunidade, não que antes nós não tivéssemos, mas o PMDB, ele te dá esse espaço e ele te ajuda a dialogar diretamente com a comunidade. E o tamanho do partido. Nós temos, hoje eu posso dizer que nós estamos dentro de um partido estruturado. O senhor entra num momento em que o partido tem o governo do estado do Rio Grande do Sul e tem a vice-presidência da República, mesmo que em alguns tenham dentro do mesmo partido algumas tendências. Algumas diferenças dentro do PMDB. O que o senhor analisa este quadro hoje em relação ao partido que o senhor retorna? Isso só vem, essa tua pergunta vem muito ao vídeo e à conversa que foi feita entre eu e o governador do estado, José Ivo Sartori, que ele diz que a nossa vinda, o retorno para o PMDB, comprova o tamanho do PMDB, que tu podes ser contemplado em vários segmentos dentro desse partido. Que hoje, tu podes dizer que hoje nós temos um PMDB do Brasil, temos o PMDB gaúcho. E a nossa vontade aqui, Edson, é nós inserirmos o PMDB de Pelotas no contexto do PMDB do Estado. Do Estado. Fazer com que este partido, que é o maior do Brasil, que é o maior do Estado, que com certeza é o maior de Pelotas, que ele se faça representar junto ao governo do estado, cobrando políticas públicas para a nossa região. Nós estamos em 2015, mas como diz o pessoal da zona rural, 2016 é logo ali, é muito próximo. E aí, a última oportunidade que o PMDB esteve no comando do executivo pelotense foi então quando o prefeito Irajá foi eleito para o segundo mandato. Pelo segundo mandato. De lá para cá, o PMDB não conseguiu voltar a chefia do Executivo Pelotense. Sim. Tem a representatividade da Câmara. Mesmo que tenha sido o ingresso, este retorno há pouco tempo, já tem sido tratado essas questões, vereador? Da questão de representatividade no parlamento e, ao mesmo tempo, pensando em algo mais em termos de executivo? Edson, eu vou te responder essa pergunta com a seguinte afirmativa. Não tem agremiação partidária que interna corpore não dialoga, não pretende, não almeja chegar ao poder. Então, se falar para ti que o PMDB de Pelotas não trabalha com ideias de nós aumentarmos a nossa bancada, porque nós já chegamos a ter 11 vereadores aqui, do PMDB. 11 vereadores do PMDB. Então, nós trabalhamos sim com essa ideia de aumentar a bancada significativamente aqui no parlamento. Nós temos estrutura partidária para isso, temos o governo do estado para isso. Então, eu te respondo essa pergunta que seria uma mentira que eu estaria dizendo para ti e para os telespectadores de que o partido não trabalha com projeto de poder. É óbvio que se trabalha com isso, mas tem o seu momento para isso. E cabe aos dirigentes partidários que hoje estão à frente do PMDB, que estão mantendo a casa aberta, que estão trabalhando, galgando espaço com os poucos recursos que têm, contavam-se simplesmente com um vereador, eles agora farão a leitura de como será o futuro do PMDB, a estratégia a curto e a longo prazo. Sem desqualificar qualquer liderança neste momento, olhando de fora, o senhor está lá dentro. Tá. O PMDB
não carece justamente, o senhor chega no momento desta renovação de lideranças em Pelotas? Isso foi muito boa a tua pergunta, porque o que fez também com que a nossa família, filha do MDB, a nos afastar do velho MDB, foi a carência de oportunidades para jovens lideranças, que fez o que com meu irmão, o deputado Catarina, saísse do PMDB e fosse para o PSB. Então, com certeza, a gente chega num momento, digamos assim, ímpar dentro da atual conjuntura do PMDB. Mas eu tenho certeza que o PMDB também, ele me cai num momento ímpar para mim, porque estão me ajudando muito nessa construção política do nosso mandato. Depois do intervalo, eu sei que o vereador Vitor Palladini não foge ao questionamento, né? Então, mas você não me vem me apertar também. Nós não vamos saber desse atual momento político do país e do seu mandato aqui. Certo. Mas como é que tem visto essas manifestações das ruas, esta forma como de um lado ou de outro se organizam para que tragam contrariedades ou apoios? E vamos falar do mandato, do atual momento aqui no programa Entrevistas. Vamos prosseguir na sequência com o vereador Vitor Palladini aqui na TV Câmara. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você se diverte, se informa, fica por dentro do que acontece de mais interessante na cidade. Cultura, lazer e entretenimento. Esse é o nosso programa Galeria, que vai ao ar todos os sábados às 4h30 da tarde. Fique ligado! Nossa equipe continua a visitar as principais praças da cidade, para saber se as pessoas sabiam um pouco da história delas. Dessa vez estamos na Piratinino de Almeida, que é bastante conhecida por essa caixa d'água antiga aqui atrás. Mas será que as pessoas sabem quem foi esse sujeito, ou de onde veio a caixa d'água? É o que a gente vai descobrir agora. Começar perguntando para esse senhor aqui. Moço, você sabe quem foi Piratinino de Almeida? Ah, não sei. Piratinino de Almeida? Ai, não lembro. Quem foi Piratinino de Almeida? Olha, quem foi, não sei, só sei a praça. Não, essa praça aqui? Você sabe quem foi? Não sei quem é. Não tenho nem ideia, porque eu passo aqui todos os dias, aqui eu trabalho aqui na volta, mas não tenho ideia. Já percebeu que tem uma caixa d'água ali atrás? Tá, tem. E essa caixa d'água ali, a senhora sabe de onde ela veio? Da Espanha? Eu ouvi dizer que veio da França. Algum de vocês sabe de onde veio essa caixa d'água ali atrás? Não. Tá, e você aí de casa, sabe quem foi? Não? Então vamos contar pra vocês. Filho de Domingos José de Almeida, ex-prefeito de Pelotas, Epaminondas Piratinino de Almeida foi um político brasileiro, que foi deputado provincial entre 1879 e 1880 e deputado estadual de 1891 a 1895. Já a famosa caixa d'água foi comprada de uma empresa escocesa pela Companhia Hidráulica Pelotense, em 1875.
depois de um decreto imperial que previa a criação da autarquia e a colocação de um reservatório de água no centro da cidade. Na década de 80, a obra foi tombada como patrimônio histórico e artístico nacional. Eu sou... Tá. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Vitor Palladini, agora é PMDB, né? É o 15, o vereador Vitor Palladini. 2015 no 15. No 15. 2015 no 15. Tá bom o slogan, hein? Tá bom, né? Termo, dá. Que isso é uma dica aí para o pessoal da assessoria de comunicação. Do marketing, olha aí. Vereador, como é que o senhor analisa as manifestações que têm acontecido pelo país? Eu sei que tem gente que fica um tanto quanto contrariado, tem outros que apoiam. Como é que o senhor vê esse tipo de manifestação? As pessoas irem para a rua expor o seu ponto de vista, a sua conformidade ou não? Eu vejo estas manifestações como legítimas e necessárias. Está na Constituição, nossa Carta Magna, o que determina as responsabilidades do Estado. Está lá. É um direito nosso, mais do que um direito, Edson. É um dever de cada cidadão poder externar o seu descontentamento como o seu contentamento. Nós tivemos aí, agora há pouco tempo, tivemos manifestações que externaram estar satisfeito com a atual condução do país, e tivemos manifestações gigantescas externando descontentamento. Então, esse tipo de manifestação comprova o amadurecimento que a população brasileira está tendo. E aí eu sempre gosto de fazer o seguinte raciocínio: nós temos 500 anos de idade. Nós queremos muito colocar como paradigma os países desenvolvidos. Queremos, por quê? Mas tu olha, mas veja, país X, partido Y, país Y. Mas, senhores, são 3.000 anos de história. Quantas vezes eles passaram por esses processos de descoberta de corrupção, por descoberta de maracutaia, e o que a população fez? Foi às ruas. Fortaleceram os movimentos populares. Estes movimentos começaram a cobrar os seus representantes políticos. Foi assim que a transparência, que hoje é um princípio esculpido na nossa Constituição e esculpido nas demais constituições que tem pelos países afora, foi com um protesto da comunidade é que se teve a transparência. Que hoje a gente sabe que muitas vezes ela é relativizada, né? Isso também Então eu quero dizer que eu defendo, sou defensor e acho que é uma forma justa, legítima, democrática, prevista na Constituição, e é assim que nós teremos o amadurecimento político. É assim, por mais que queiram dizer que querem fazer um terceiro turno das eleições, isto é democracia, isto é crescimento democrático, e é assim que a população do país, do estado, do município, é assim que todo cidadão deve se comportar, fazendo protesto de uma forma ordeira, decente e nos cobrando. É assim que eu defendo. Até porque o país viveu 20 anos num processo de ditadura militar, de privação de liberdade, de direito de debater, de trazer uma série de problemas enfrentados pelo país, e vive 30 anos pós-redemocratização. Quer dizer, dá para considerar um processo ainda novo, né? Porque são gerações, na verdade, que estão surgindo. Mas aí eu te respondo, estão surgindo a população. Aí eu falei que nós temos nosso país tem 500 anos, e falei que nós queremos usar como paradigma os países de 3.000 anos como forma. Mas, Edson,
Se nós, que somos hoje aqui tidos como representantes da comunidade, não incentivarmos que a população participe, tentarmos recriminar a população, e aí tendo umas barberagens nas conduções dos representantes políticos que tratam esse movimento democrático e pacífico como se fosse um movimento desordeiro, mandando o braço do Estado, que é a polícia, agir com truculência, com abuso de autoridade para os manifestantes. Tive a oportunidade de fazer uma audiência pública na sexta-feira aqui, que a gente trouxe aqui os caminhoneiros, presidentes de sindicatos, representantes dos motoristas autônomos, dos proprietários. Já convidamos todos os deputados da região. Todos os deputados da região. Venham aqui ouvir o que está acontecendo. Tiramos o encaminhamento de uma representação formal da Câmara de Vereadores de Pelotas, representar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para apurar as atrocidades que o movimento legítimo de trabalhadores foi submetido. O senhor define, de hoje até 2016, a sua atuação no mandato. O que continua, o que acrescenta? Eu quero dizer o seguinte, Edson, o que eu pretendo até o final do mandato é fazer com que essa distância que existe entre as políticas que são pensadas e efetivamente aplicadas para a comunidade, que desapareça esse espaço, que a comunidade seja mais próxima do agente político, que a comunidade seja mais próximo do executivo e que efetivamente esse acréscimo na planta de valores, essa arrecadação que a prefeitura, eu acredito, que irá receber, ela efetivamente se torne em respostas, em contrasserviços, em oferecimento de serviços à comunidade que está pagando. Eu espero efetivamente que esses 20 milhões de acréscimo que se teve de grana na prefeitura seja revertido em melhorias para a comunidade de Pelotas. Nós tínhamos um discurso, e eu acredito no prefeito quando ele diz, olha, tu tens 5 e tu precisa pagar 10, como é que tu faz? Não tem. Então é o seguinte, nós acreditamos, demos um novo voto de confiança, eu acredito que a população a partir de agora começará a ver a resposta do Poder Executivo na vila, nos bairros, com atendimento, com a resposta imediata que a população quer. Eu defendo isso e acredito. Eu dou esse voto de confiança e por isso que eu votei favorável à atualização da planta de valores. Mas, ao mesmo tempo, tem acompanhado e fiscalizado e a gente tem, ao mesmo tempo, cobrado, como a gente tem acompanhado aqui na casa. Não, também. nós temos feito conversas e eu acredito que o prefeito Eduardo ele está muito bem focado em fazer esses 20 milhões, não só esses 20 milhões, muito mais, mas esses 20 milhões que teve de acréscimo, que oriundas da arrecadação do IPTU, ele se retorne em prestação de serviço para a comunidade. Perfeito. Vereador Vitor Paladini, é sempre para... Volte. Vamos reconvidá-lo para a gente... Vamos fazer isso. Vamos fazer para a gente poder tratar outros assuntos. Como tu vê que passou tão rápido e eu nem vi passar, eu nem vi o tempo passar. A conversa, os temas são, na verdade, palpitantes, deu para ver nas respostas, na forma como o vereador trouxe... É no calor do debate político, isso, na verdade. Mas eu quero vir aqui conversar contigo, eu quero trazer pessoas espertas do tema, porque agora, na sexta-feira, nós teremos uma audiência pública que debateremos a questão do lixo em Pelotas. Nós debateremos a questão do lixo, o destino correto, o destino consciente do lixo. E esses temas, a Casa do Povo não pode fugir. Na segunda, né? Na segunda-feira, perdão. Segunda-feira, 23, né? Vamos confessar para o telespectador que o Luiz Alexandre Alves soprou para a gente aqui. Obrigado. E aí a gente fez a retificação inteira. Segunda-feira. Segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui. Vamos estar debatendo essa questão do lixo, o descarte consciente, com a Universidade Federal de Pelotas participando ativamente. É o que nós queremos. É a universidade lá, que é um tamanho de uma prefeitura, junto com a Casa do Povo, mais a prefeitura, SANEP e autarquias, debatendo
tendo um futuro que a gente pretende que seja só de coisas boas, um destino bom para Pelotas, para toda a nossa sociedade. E é necessário. É muito Urgente. Muito obrigado mais uma vez pela presença, vereador. Eu que agradeço. Muito Fica obrigado. aqui, Sempre um prazer fica recebê-lo. selado o convite, então, o próximo convite. Fica, com certeza. Vamos já gestionar junto à assessoria para que agende o próximo encontro. Está pactuado. Está pactuado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Vitor Paladino. O programa Entrevista fica por aqui. Retornaremos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.